Todos nós que nos encontramos nesta casa abençoada, esta casa que pertence a Jesus, pertence a Allan Kardec. E mais uma vez, querido mestre, te agradecemos pela oportunidade que nos concede quanto ao conhecimento, quanto ao aprendizado dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, dos postulados, da doutrina espírita, que possamos esta noite, Senhor, mais uma vez, receber este conhecimento que a nossa amiga preparou, a nossa irmã preparou, ampliar a nossa consciência, mas sobretudo, desenvolver os nossos sentimentos, nos melhorar na condição de espíritos imortais que somos. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, esta Mãe querida que vela por todos nós, intercede em benefício de todos nós. Agradecemos a toda a espiritualidade desta casa que trabalha incessantemente, em benefício de todos que aqui comparecem, buscando ajuda, auxílio, socorro, para a solução dos seus problemas, das suas questões mais íntimas. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos, que aqui são trazidos pelos seus benfeitores, para junto conosco, aprender também, desenvolver a moralidade, a espiritualidade. E assim, querido mestre, querido amigo, mais uma vez, nós te pedimos permissão para darmos início às atividades da noite. Sê conosco, Jesus, agora e para sempre. Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria estar nesta casa que eu elegi, a minha casa espiritual há 35 anos. Porque é a casa de Jesus, como bem colocou o Walter. E aqui estamos todos reunidos em nome dele. Porque ele disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas, ali ele se faria presente. Hoje eu trouxe para que possamos refletir as bem-aventuranças, que é um dos tópicos do Sermão do Monte, muito bem trabalhado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5 do seu evangelho. Então, começa também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. É curiosa a forma como o evangelista começa dizendo, e abrindo a boca, começou a falar. Remetendo à fala do mestre, que a boca fala, o que está cheio, o que está repleto, o coração. Portanto, tudo o que Jesus falaria, viria do seu coração, do seu íntimo, porque a sua palavra consola, soergue, faz crescer. Todo o sermão do monte, todas as bem-aventuranças, portanto, advieram do coração do Cristo. É o sermão que vai tratar do sentimento, da solicitude pela vida, da oração e da justiça. Lembrando Gandhi, que ele disse que se todos os livros se perdessem e permanecesse somente o Sermão do Monte, bastaria. Tal a importância. Falar nas bem-aventuranças é falar de perseverança. Bem-aventurados aqueles que perseveram. Portanto, é um corolário de virtudes, sendo que são 7 que vai tratar sobre virtudes e 2 que vai tratar sobre perseguições. Então, são 9 bem-aventuranças ao total. Uma escala ascensional, degraus evolutivos desse processo virtuoso, onde Jesus começa falando da primeira e mais importante das virtudes, que é a humildade, para chegar no ápice, no 7º degrau, que é a pacificação. Portanto, são virtudes adredemente colocadas, o caminho da virtude, da humildade, para chegar à pacificação. Eu só vou conseguir atingir o próximo degrau se eu já conseguir ter trazido para a minha vivência, para o meu coração,
os degraus anteriores. Começando então da primeira e mais importante das virtudes, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os humildes. Nós estamos falando do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é ser humilde? É não se envaidecer, não se orgulhar, não se colocar numa condição de superioridade, não se exaltar, porque de nós nada temos. A nossa condição que aqui nos encontramos, seja na riqueza, seja no poder, é tudo transitório. Então somos usufrutuários, estamos de passagem nesta encarnação, pois somos espíritos imortais. Sem a humildade, nenhuma virtude será desenvolvida. Então, se já galgamos os degraus ascendente à nossa escala evolutiva, temos o dever de auxiliar aqueles irmãos que ainda se encontram retardatários, sempre respeitando o livre-arbítrio. Questão 843 do Livro dos Espíritos, dotados justamente desta condição de escolha, porque todos nós podemos escolher livremente. Jesus, dentro dos seus atributos, soberanamente bom e justo. Está lá na questão 13 do Livro dos Espíritos. Dentre os seus atributos, nos permite escolher livremente. Mas, inexoravelmente, nós vamos escolher na proporção das nossas escolhas. No item 13, missão do homem inteligente na Terra, do capítulo 7, nos traz uma reflexão importante. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. O que Deus quer? Que nós possamos usar a nossa inteligência para o bem coletivo, para o bem comum. Para que nós possamos conduzir a Deus aqueles irmãos que ainda se encontram retardatários. O homem abusa da sua inteligência como de todas as faculdades, não lhe faltando uma advertência de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma deu. Então sabemos que não temos controle, que Deus, dentro das suas sábias leis, é que comanda, porque os nossos planos nem sempre são os planos de Deus. Então que devemos ter a consciência de que devemos aproveitar o nosso tempo para nos instruir e para fazer o bem. Porque existem duas asas que nós devemos desenvolver, progredir, intelectual e moral. Porque fomos criados por Deus simples e ignorantes. Está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Simples na moralidade, ignorantes na intelectualidade. Mas temos o Consolador prometido, que é a terceira revelação, que nos traz a fé raciocinada. Então, não estamos mais ignorando. E mais será cobrado daquele que mais conhecimento tiver. Está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus disse que o primeiro ensinamento é amai-vos e o segundo, instruí-vos. Então, devemos nos matricular na escola do Cristo. Nos alçarmos ao trabalho em favor do nosso semelhante, porque é isso que espera o Cristo de nós, que nós nos auxiliemos mutuamente. Haja vista a lei de sociedade. Está lá, questões 766 a 768 do Livro dos Espíritos. Nós somos criados por Deus para viver em sociedade. Como é que nós vamos colocar em prática, colocar à prova as nossas virtudes de paciência, tolerância, resignação, se não em contato com o outro? Sozinhos, nós iríamos embrutecer. Então, se colocar na horizontalidade, na condição de aprendizes, porque é muita prepotência nós acharmos que somos melhores do que os outros, em face da nossa condição social, que é transitória. Uma poderosa mão pode retirar aquilo que ela mesma deu. Porque o gênero que estamos aqui vivendo nesta encarnação é em face da nossa necessidade evolutiva. Então, ora nós estamos na riqueza,
que é mais perigosa, porque tem mais tentações. Ora, estamos na pobreza, mas também ficar na lamúria, no queixume, na revolta, também não nos permite avançar. Que nós vamos falar aqui de compreender. Então, sem a humildade de me colocar nesta condição de aprendiz sempre, porque nós sabemos que quanto mais nós estudamos, nós temos a certeza que nada sabemos. Não é mesmo esse sentimento que nós temos? Mas também nada adianta eu conhecer todo o Pentateuco, todas as obras subsidiárias, se eu não trouxer para o meu coração. Se ficar só no campo do conhecimento, eu compartilho com vocês um fato curioso. Eu abri o Evangelho uma semana. Caiu no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 23. Eu tenho decor o item 23. E eu abri por uma semana não compreendendo por que estava caindo no item 23, mas eu não tinha trazido ainda para o meu coração. Estava só no campo do conhecimento, dos tormentos voluntários, que nós vamos depois relembrar. Porque nós trazemos tormentos para a nossa vida em face das nossas escolhas, equivocadas muitas vezes, para satisfazer o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa prepotência de nos acharmos superiores que as outras pessoas, ou ainda querer viver uma vida a qual não nos permite nesse momento. Então, esse item 23, ele vai trazer essa advertência. Então, o que nós precisamos ter como roteiro certo da nossa vida? O Evangelho. Aliás, nos é recomendado que leiamos em voz alta, porque nós estamos cercados de influências. Paulo, o apóstolo, diz que há uma nuvem de testemunhas. E lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, nos diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que imaginamos. A rigor, eles, quem nos conduzem. Então, estamos sujeitos a influências, mercê da nossa sintonia. O professor Otacílio Rangel faz uma observação, um comentário muito assertivo nesse sentido, que ele diz que a vontade é o botão que aciona a frequência da sintonia que eu quero estar. Para quem é que eu estou abrindo a porta? Para os irmãos que já ascenderam? Para o nosso anjo guardião, todos nós o temos, sempre nos intuindo no bem? Ou para os irmãos que ainda, porque esse é o advérbio, ainda, porque todos nós seremos perfeitos, ainda estão no mal e na ignorância. Qual é o teor dos meus pensamentos? O que eu estou agasalhando na minha casa mental? Porque pensamento tem um poder que nós não mensuramos. Então, precisamos estar vigilantes. Por esse motivo, a recomendação do mestre: vigiai e orai. Ainda, a máxima que nós devemos levar para a nossa vida: fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Que a minha palavra possa consolar. Que a minha palavra possa acolher. O que está repleto no meu coração? E o meu pensamento? Quando eu pensar em alguém, emanar um pensamento de amor. Porque antes passa por mim, não passa? Então vai me equilibrar ou não? Então precisamos estar atentos. Qual o teor do meu pensamento? Porque vai se transformar em sentimento. Aliás, recentemente eu estava vendo um vídeo de Divaldo e ele fala justamente sobre isso, né? Que o nosso pensamento, estou pensando em alguém, coloca amor ao sentimento. Então não é só o aprendizado que nós já sabemos que devemos pensar com amor, mas sentir isso é um exercício. Porque o Emmanuel diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se ainda não tenho condições de sentir, eu preciso ter a disciplina em tudo que eu tiver que fazer. Inclusive no trabalho, na seara de Jesus, que eu me candidatar, porque eu preciso. Então, eu estou aqui, sabe por quê? Porque sou a mais devedora. Porque necessito. Possivelmente, Navarro diz, nós devemos ter desencaminhado muitas pessoas. Então, é hora de trabalhar na seara de Jesus. Os trabalhadores da última hora. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no alvorecer de um mundo de regeneração.
Estamos nessa transição, saindo de um mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, num alvorecer de um mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração é um lugar físico? Não é. Nós precisamos regenerar o nosso coração. Qual é a sintonia? Eu vou estar num mundo cuja condição vibratória eu esteja em sintonia. Porque nós saímos de um mundo primitivo, né? Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai. Saímos de um mundo primitivo, estamos num mundo de provas e expiações, num alvorecer de um mundo de regeneração, para depois galgarmos mundos felizes e, finalmente, mundos celestiais. Veja a nossa jornada. Agora, essa transformação, ela está fora de nós ou está dentro de nós? Está dentro de nós. Tem uma passagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, através do Divaldo, que ela diz assim: há um sol brilhando dentro de você. É a presença do Cristo no teu coração. Permita, pois, que brilhe a tua luz por toda parte. O que Joana está nos dizendo? Das potencialidades que todos temos latentes dentro de nós. O que precisamos é brilhar a nossa luz, porque o céu e o inferno não são lugares geograficamente, estão dentro de nós. Então, por esse motivo que eu preciso ter esse olhar para dentro de mim, para conhecer os meus defeitos mais comuns, os defeitos morais, quais são os meus vícios mais recorrentes, e trabalhar dentro de mim. Aí nos lembramos do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos. Item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em vencer as nossas más inclinações. Portanto, não é um rótulo religioso, mas o que eu estou fazendo do que eu estou recebendo. E André Luiz diz, lá em Sinal Verde, nessa obra, que deve ser obra para a gente estar sempre lendo, é muito rica. O essencial é o tamanho do amor no bem que eu me decida fazer. Qual é o bem que eu estou me decidindo fazer agora? Porque o tempo urge. Por que o tempo urge? Porque nós estamos nesse processo de transição. Então, precisamos nos candidatar no trabalho do bem. Aliás, a questão 469 do Livro dos Espíritos diz: como vencer a influência do mal? Sabe qual a resposta dos Espíritos? Fazer o bem. Fazer o bem. Simples assim. Com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com a nossa ação, com o nosso afeto. Lembramos então de Madre Teresa, quando ela diz: não permita que alguém saia da sua presença melhor do que quando chegou. Nós queremos ser acolhidos, nos sentirmos pertencentes, não queremos? Será que estamos fazendo isso com as pessoas às quais nós convivemos nas diversas ambiências, a começar no lar, que é o primeiro núcleo social que nós estamos inseridos? Com os nossos afetos, com os nossos desafetos. Então, trazer a humildade para nos reconhecermos um ser de Deus, que cresce pelas nossas próprias ações, mas não está sozinho, porque nós temos o outro, o nosso próximo. O nosso caminhar evolutivo, ele é individual, mas ele não é solitário. Porque nós temos Deus, nosso Pai. Nós temos Jesus, o nosso Mestre. O nosso modelo e guia. Que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que nos sirva de modelo e guia? E os Espíritos respondem: vede, Jesus, que é o governador do orbe terrestre, que é o co-criador do planeta Terra e que já era crístico há 4,6 bilhões de anos. O que disse o Mestre? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Que é o nosso irmão maior. Então, se nós não trouxermos Jesus para o nosso coração, tem que sair apenas das nossas palavras. Ele tem que vir para o nosso coração. E sempre lembrarmos: o que faria Jesus se estivesse no meu lugar? Porque ele é o nosso modelo e guia. Quando ele diz:
tudo que nós fizermos em favor do nosso próximo, ou seja, todo aquele pequenino que nós auxiliarmos, será a ele que nós estaremos auxiliando. Então, é ver Jesus em cada irmão. Porque é assim que ele nos ensinou, não é mesmo? Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Item 3, nós trouxemos algumas citações dos evangelistas. Aqui nós estamos falando do evangelista Mateus, que trata sobre as bem-aventuranças, mas nós vamos falar de Lucas, nós vamos falar de João e nós vamos falar de Marcos. Quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como uma criança, será o maior no reino dos céus. Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Aquele que quiser tornar-se o maior, que seja o vosso servidor. É este o exemplo do Cristo, uma liderança servidora. Naquela imagem emblemática em que ele lava os pés dos apóstolos, nos ensinando a servir. Buscai o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes, sem merecimento, de acordo com as nossas obras, a cada um segundo as suas obras. No item 2, o reino dos céus é para os simples. Jesus quis dizer que ninguém será admitido nele sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Vamos para a segunda bem-aventurança, a segunda virtude. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Nós estamos falando do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos falar sobre a resignação. A dor vai nos visitar quando nós não escolhemos o caminho do amor. Então a dor virá para nos despertar, porque muitas vezes nós estamos no comodismo, nós estamos na preguiça, nós estamos procrastinando aquilo que nós sabemos que devemos ser e devemos fazer hoje. Para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem, para a próxima encarnação. E aí lembramos de uma passagem do Dr. Artêmio, na obra Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo, quando ele diz que urge o tempo mal baratado por nós nas ilusões do mundo. O que estamos fazendo do nosso tempo? Porque ele urge. Estou me candidatando no trabalho de Jesus? Estou me matriculando na escola do mestre? Aqui, no Kardec, que é uma grande escola para mim, de aprendizado. Tem muitos cursos. Estamos participando desses cursos. Agora eu voltei aos sábados, numa alegria, porque estou estudando o Evangelho de Marcos, eu adoro estudar os evangelistas, o Evangelho Redivivo, que é uma obra-prima, mas tem cursos outros dias da semana. Então vamos nos matricular, porque nós precisamos alimentar a nossa alma com conhecimento, e através desse conhecimento promover a nossa transformação interior. Então nós vamos falar da resignação. Ou seja, um coração humilde é aquele que vai olhar a dor com um olhar de aceitação, de resignação. E quando eu me resigno, esse choro não é mais de lamentação. Eu vou saber lidar com as vicissitudes, com as adversidades, sem culpar o outro, sem culpar a Deus, mas assumindo a responsabilidade pelo que me acontece, porque tudo tem uma justa causa. Eu não escolhi livremente? Eu vou colher, inexoravelmente. Então, não vou culpar nem o outro, nem a Deus pelas minhas desditas, mas buscar em mim o que foi que eu fiz para estar colhendo o que estou passando agora. Então, nós não somos vítimas. As causas atuais e anteriores das aflições está no capítulo 5. Vou dar um exemplo, está lá, vocês podem depois checarem. Fala sobre o casamento, fala sobre os filhos. Por exemplo, nós, pais, educadores, se nós não combatermos as más inclinações dos nossos pequenos em tenra idade, não tolhindo a sua tola vaidade, porque é isso, nós trazemos as nossas reminiscências, não é mesmo? Aquilo que somos. Se nós não matricularmos o nosso filho na evangelização,
fornecendo o pão da alma, não reclamemos amanhã da falta de respeito, da falta de deferência. E a evangelização é a base, eu digo isso com propriedade, porque eu fui evangelizada e eu fui evangelizadora aqui, nesta casa, por 20 anos. Então, olha a importância de nós trazermos os nossos pequenos para a evangelização, para que nós possamos dizer não para aquilo que não nos convém, como diz Paulo, o apóstolo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, quando eu tenho a clareza de que tudo que me acontece, de bom ou ruim, pela lei de ação e reação, é em resposta àquilo que eu mesma escolhi, aquilo que eu mesma plantei. Somente um coração humilde vai resignar-se. Porque senão eu vou achar que Deus é injusto. Não, por que está acontecendo isso comigo? Como a dizer, ó Deus, por que está acontecendo isso comigo? Como a dizer, por que não acontece isso com o outro? Mas tudo que está me acontecendo tem uma justa causa. Aqui, item 23, que eu li uma semana inteira. Tormentos voluntários. Que de tormentos se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota, sem inveja, o que não possui, e que não quer parecer mais do que é. Este é sempre rico, porque não olha para cima, olha para baixo e vê sempre criaturas que têm menos. E é calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Fenelon, 1860. É uma reflexão importante, né? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Então, a resignação é o consentimento do coração. Eu estou aceitando, porque está em Lázaro, tá? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o que eu estou podendo aprender com aquela provação? Porque provação é como na escola. Vou fazer uma prova para ver se eu consegui aprender. Senão eu vou ter que passar muitas vezes por aquela mesma situação. Aquela pessoa difícil. Aliás, difícil somos nós, né? Porque nós só vemos o que temos. Mas aquela pessoa que está no nosso caminho, que nós julgamos ser difícil, é uma provação, para que eu possa usar de misericórdia, de compreensão, de bondade, de benevolência, de compreensão, de paciência, de tolerância. Tudo isso são virtudes que nós temos dentro de nós. Mas eu preciso o quê? Cultivar. O que é que eu estou cultivando mais no meu dia a dia? O meu lado luz, o meu lado sombra. Porque nós temos todas essas potencialidades dentro de nós. No imo da nossa alma, precisamos cultivar para que elas possam, então, germinar, florescer e frutificar. Não se lamentar, buscar saídas, não culpar ninguém, buscar a responsabilização em nós mesmos. Porque nós temos que sair da infância espiritual. Nós estamos aqui de passagem, a nossa verdadeira pátria é espiritual, nós sabemos disso. Então, para que nós possamos crescer, eu preciso assumir responsabilidade pelo que me acontece. Eu sei que nem tudo pode estar bem, mas tudo está certo dentro da ordenança divina. Está lá nas causas anteriores e atuais das aflições. As dificuldades, os sofrimentos são sempre escolhas, consequências dessas nossas escolhas e dos nossos atos. Então, o que está me acontecendo hoje tem uma justa causa. Abençoado o véu do esquecimento, né? De uma encarnação a outra, então nós temos o esquecimento. Imagine nós nos lembrarmos das atrocidades que fizemos em encarnações pretéritas. Então, trazemos as nossas tendências, por esse motivo que precisamos conhecê-las. Aí nós nos lembramos da questão 909 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o meio mais eficaz para se vencer nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E um sábio da antiguidade já nos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, sempre é olhar para dentro de nós o que pouco fazemos, né? Eu olho o que o outro está fazendo, eu condeno o outro, eu julgo. Enquanto eu estou no julgamento, eu estou deixando de amar. Porque precisamos perdoar 70 vezes 7. Precisamos usar de indulgência, porque assim nos ensinou Jesus.
Precisamos entender a didática da dor, não do sofrimento, tá? Do sofrimento aqui, mas a Joana de Ângeles diz que a dor é necessária e o sofrimento é opcional, quando eu me resigno. Porque se eu me revoltar, então eu não estou resignada. Esse choro, dessa dor que vai me visitar, é consequência dos meus atos. Para sair desse choro, vai ser pelos meus atos também. Primeiro a humildade para entender a dor e depois a resignação para buscar saída. Qual é a saída? Senão a minha reforma íntima. Não vou mudar ninguém. Mas quando eu me transformo, quando eu começo a tratar as pessoas com amorosidade, com afeto, com bondade, com respeito, isso reverbera ao meu redor. Então é uma escolha. Como eu quero ser tratado? É assim que eu devo agir. Agora, gostar de sofrer é comiseração. Aquela pessoa que se vitimiza, que transfere as suas desditas para os outros, nada mais é do que um processo de acomodação, de se achar vítima das circunstâncias, vítima de Deus, mas só é vítima de si mesma. Então, tudo que está acontecendo é uma colheita. O que eu preciso mudar? É a minha semeadura. Aí lembramos do Chico, que ele diz que nós não podemos voltar atrás para fazer um novo começo, mas eu posso agora fazer um novo fim. Pelo que estou fazendo. Pelo que estou sentindo, pelo que estou pensando. Vamos então para a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vamos falar dos mansos e pacíficos, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus faz da doçura, da moderação, da afabilidade, da paciência, da mansuetude uma lei. É a serenidade da alma. Mas para que eu possa ser manso e pacífico, eu preciso já ter trazido para o meu coração a humildade e a resignação. E veja que é uma escala. Para que eu possa atingir o próximo degrau, eu já tenho que ter vivenciado o anterior. O que é ser pacífico? Nós estamos na terceira virtude. A sétima é pacificador. Ser pacífico e ser pacificador tem diferença? Tem diferença. O pacífico, ele recebe o mal e ele não devolve o mal. E o pacificador? Recebe o mal e devolve o bem. Mas para que eu seja pacificador, eu já tenho que conseguir desenvolver no meu coração, na minha vivência, a humildade, a resignação, a mansuetude, a justiça, a pureza de coração, a misericórdia, para que eu seja pacificador. Olha a escala. E aonde está isso? Dentro de nós, não está fora. Então, primeiro Jesus fala em cultivar a paz, depois ele fala em espargir a paz. E ele diz, por isso aprende comigo que sou puro, manso e pacífico de coração. E vamos para a quarta das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm sede, fome e sede de justiça, porque serão saciados. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Um coração justo, ele só vai conseguir ser desenvolvido quando eu já trouxer a humildade, a resignação e a mansuetude para dentro do meu coração. E aí Kardec pergunta, questão 812, deu o Livro dos Espíritos, é possível que todos se entendam? E os Espíritos respondem, os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. A bondade só vai ser desenvolvida em um coração que já galgou os degraus anteriores. Se eu não tiver mansuetude, eu posso ser enérgico, exigente, mas não justo. Se eu não tiver resignação, eu posso até ser vingativo. O que é ser justo? Não é ser tendencioso, é ser bom. Muitas pessoas clamam por justiça e sequer desenvolveram a humildade no seu coração. Aquela pessoa que diz, eu sou justo, dou a quem doer, é que ainda não desenvolveu a mansuetude no seu coração.
Mas só é justo aquele que desenvolveu a mansuetude, a resignação e a humildade. Vamos para a quinta virtude. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que é ser misericordioso? Não é ter dó, não é ter pena, é ter compaixão. É enxergar o outro, é nos horizontalizar. Porque Jesus não apenas via as pessoas, ele enxergava o potencial divino que habita em cada uma das pessoas. Precisamos desenvolver o sentimento. Somente um coração que é justo, manso, pacífico, resignado e humilde vai conseguir desenvolver a misericórdia. No item 5 desse mesmo capítulo 10, nos traz a advertência que devemos nos reconciliar com o nosso adversário enquanto estivermos a caminho com ele. O que nos impede muitas vezes de nos reconciliarmos? É o nosso orgulho. Nós acharmos que sempre estamos certos, que sempre estamos com a razão. Amanhã pode ser um pouco mais difícil de encontrarmos com os nossos adversários. Precisamos desenvolver a empatia. O que é empatia? É nos colocarmos no lugar do outro? Não, é enxergar o outro, é se aproximar do outro. Sabe por quê? Como é que eu vou conseguir entender a dor de alguém, por exemplo, que perdeu um filho, se eu não perdi? Então, eu não sei qual é o tamanho dessa dor, mas o que eu preciso é me aproximar. Lembra de uma passagem do Chico que chegou uma mulher, naquelas filas numerosas que iam até ele, ela tinha perdido um filho. Ele a abraçou e chorou com ela. Não disse nenhuma palavra. Então, às vezes, é nesse lugar que nós devemos estar, nos sensibilizar com a dor do outro. Às vezes eu não vou saber o tamanho dessa dor, mas nos aproximar e auxiliar dentro da possibilidade. E nos lembramos da parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém a Jericó e foi tomado em poder de ladrões, se viu caído à beira da estrada. O texto nos traz, Jerusalém, ela estava no alto, uma cidade espiritual, Jerusalém, e Jericó, uma cidade comercial, estava bem abaixo. E distanciava em torno de 20 quilômetros. Esse percurso era feito a cavalo, a camelo ou a pé. Não existia veículos à época. E esse homem descia e foi tomado em poder de ladrões e se viu caído à beira da estrada. O que o texto nos traz? Que passa por esse homem um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote era conhecedor das leis de Deus. E o texto nos diz que ele passa de largo, sem auxiliar. E o levita era um homem de estado. Ele deveria cuidar daquele caído. Como ele passa por esse homem? De largo também. Não se detém. Mas um samaritano, tocado de íntima compaixão, ali se deteve em socorro àquele homem. Não perguntou qual era a religião, qual era a condição social, qual era a orientação sexual. Viu ali um irmão e socorreu. Na necessidade, naquele momento. Atando as suas feridas, levando para uma hospedagem, cuidando dele. E ainda se dispondo a voltar no dia seguinte, porque ele estava indo para Jericó, para suprir necessidades financeiras que eventualmente tenham sido necessárias. Às vezes o caído não é um desconhecido. Às vezes o caído está dentro do nosso lar, precisando do nosso abraço, precisando do nosso afeto, precisando do nosso olhar, precisando da nossa escuta ativa. E às vezes estamos muito distantes emocionalmente. Estamos próximos fisicamente, mas distantes emocionalmente. E no lar, que é o laboratório das nossas almas, Emmanuel, quando foi questionado sobre isso, o que é a família para nós, questão 110 do O Consolador, ele diz que ainda é o laboratório, a escola, aonde formará o caráter da pessoa. Então vejamos a grande bênção do lar, para que nós possamos recomeçar
aquela lição não aprendida. Estamos no lar com as pessoas certas. Sabemos disso, né? Ou pedimos, imploramos, quando não compulsoriamente, com os nossos afetos e os nossos desafetos. Só por um motivo, amar. Ah, mas eu suportei para me livrar. Não, vai voltar. Não amou, vai voltar. Então, devemos aproveitar a oportunidade enquanto estamos a caminho, para nos aproximar, para nos interessarmos verdadeiramente, genuinamente, por aquela pessoa que está ali. Porque André Luiz diz, lá em Sinal Verde, que normalmente estamos pagando em suaves prestações certas dívidas que contraímos por atacado. Então, se nós temos uma pessoa difícil no nosso lar, às vezes nós magoamos e ferimos muito. Então, oportunidade de nós nos reconciliarmos. O evangelista Marco nos diz, e Jesus, movido por grande compaixão, limpou as feridas. É esse o sentimento dos bem-aventurados, os misericordiosos. Somente um coração compassivo será um coração misericordioso. A compaixão tira o véu das discriminações sociais, étnicas. No item 7 desse mesmo capítulo 10, se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a oferenda ali, e diante e reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois então voltai a oferecê-la. Porque às vezes nós estamos saindo do nosso lar, deixando ele em desordem, em desequilíbrio, esquecendo de fazer o culto do evangelho no lar, como uma máxima para que nós possamos criar uma psicosfera de harmonia, de equilíbrio no nosso lar. Dia e hora. Nós sabemos a importância disso. Por que disse Jesus? Ah, mas só eu vou fazer o evangelho. Não, você é o seu anjo guardião. Porque nós temos Deus, Jesus, nosso anjo guardião. Todos nós. Jesus disse, onde estiver 2 ou mais pessoas, ali lá estarei presente. Então, você e o seu anjo guardião. Precisamos dessa disciplina. Porque nós vamos ser intuídos a não fazer. Aliás, vamos ser intuídos a não vir para o trabalho, a não vir por estudo. Por quê? Os nossos desafetos, muitas vezes, estão nos influenciando para que nós não avancemos. Nós podemos estacionar, mas jamais retrogradar na nossa jornada evolutiva. Está lá, na questão 118, do Livro dos Espíritos. Mercê do nosso esforço, da nossa vontade. Nos lembramos da questão 909, do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os Espíritos respondem, sim, fazendo esforços insignificantes. Ah, o que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Não é uma advertência? Muitas vezes eu estou na zona de conforto, repetindo os mesmos padrões, falando agressivamente do mesmo jeito e querendo colher resultado diferente. Como eu vou colher resultado diferente assim? Então, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Amar ao próximo como a mim mesmo. Vamos para a 6ª virtude. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, os puros de coração. Somente um coração que é misericordioso, justo, manso, pacífico, resignado e humilde vai conseguir desenvolver a pureza do coração. Prece de Cáritas, muitos de nós conhecemos. Fazei de vossas almas o espelho, no qual refletirá a vossa divina imagem. Quem é o espelho, senão nós? A imagem de quem? De Deus, porque somos seus filhos. Somente os puros de coração conseguem enxergar a divindade em cada uma das pessoas. Somente os puros de coração conseguem enxergar a essência divina que habita em cada um. Vê a potencialidade em cada criatura. Salmo 82, versículo 6. Uma afirmativa do mestre. Não é uma fala dele, é uma afirmativa. Acaso o salmista já não vos disse, sois deuses? O que disse o mestre? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele pede para que nós brilhemos a nossa luz. E aí lembramos de Paulo, o apóstolo, quando ele diz que o mais importante é a nossa autoiluminação. Então está tudo dentro de nós.
esse potencial divino que cada um de nós tem, que somente um puro de coração consegue enxergar. Que nós precisamos é transcender os defeitos e enxergar esse potencial evolutivo que todos nós trazemos. Porque todos nós seremos perfeitos. Este é um determinismo da lei de Deus. Todos nós seremos perfeitos. Uns vão avançar mais rapidamente, outros mais lentamente. Mercê da nossa vontade. Nós ainda, pelo menos eu me encontro na terceira ordem. Quem já leu a escala espírita, questão 100. Depois vai da 101 a 113. Espíritos imperfeitos, terceira ordem, 5 classes. Aquele que se melindra, que se magoa, que se ressente. Tem alguém aqui? Eu sou essa pessoa. Ainda estou na terceira ordem. Mas nós podemos galgar a segunda ordem. Espíritos bons, 4 classes, que já ascenderam, tanto intelectualmente quanto moralmente. E, finalmente, espíritos puros, uma classe, Jesus. Então, olha o caminhar, que depende da nossa transformação interior. O Dr. Bezerra diz que o nosso avançar, a nossa evolução, é urgente. Porque nós não devemos perder tempo. Eu posso perder tempo, livre-arbítrio, mas não devo. Mas não é apressado. Por que não é apressado? Depende de reforma íntima. Então, veja que é urgente, eu quero estar no mundo regenerado, que não é um mundo feliz ainda, vai ter provas, mas é um mundo de refazimento. Ainda vai ter o mal? Ainda terá o mal. Mas já não será o mundo que predomine o mal, como no mundo de provas e expiações. Questão 116 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Essa é a resposta dos espíritos. Jesus, ele escolheu entre aquela multidão de discípulos 12. Os 12 melhores homens que ele conheceu à época. O que aconteceu quando ele foi preso no Getsemane? Um traiu, um negou. Todos fugiram. Mas ele enxergou o potencial divino que habitava cada um daqueles homens. E eu confesso que todos esses anos que eu estudo as bem-aventuranças, toda vez que eu passo pelos puros de coração, eu choro. Porque eu ainda estou enxergando os defeitos. O que nós precisamos? Enxergar esse potencial divino que habita em cada um. Finalmente, a 7ª virtude: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Nós estamos falando dos pacificadores, que é aquele que recebe o mal, que é alvejado e que devolve o bem. É aquele que, por comungar, a leva adiante, porque a paz é um comportamento, é uma escolha, é uma atitude. E Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz, mas não vou lá dou, como o mundo dá. No capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus disse: tenho dito isso para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. São aqueles que vivem e promovem a paz. E finalmente, a 8ª e 9ª bem-aventurança, as perseguições. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados aqueles que padecem por causa do meu nome. Nós somos perseguidos em nome do Cristo. Para ser perseguido, nós precisamos ser muito bons. Já precisamos ter desenvolvido a humildade, a resignação, a justiça, a mansuetude, a misericórdia, a pureza de coração e a pacificação. Nós somos perseguidos seguramente pelos nossos clamorosos erros. Uma mulher procura pelo Chico e diz ter descoberto que ela foi à época do Cristo. Ah, é, minha irmã? E o que você descobriu? Pergunta a ele. Ela diz: eu fui devorada pelos leões. Você deve saber também o que você foi, não é mesmo, Chico? E aí ele responde: minha irmã, saber eu não sei. Mas eu imagino que eu devo ter sido a pulga do leão que te comeu. Porque ele dizia que era um cisco, não é? E fez tanto. Então é isso. Nós temos exemplos de amor, de bondade
de devotamento, de resignação. Bem-aventurados os humildes, pois, porque serão deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aí eu pesquisei, questão 11 do Livro dos Espíritos, verão a Deus quando não estiverem mais obscurecidos pela matéria. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Santo Agostinho, questão 919A, nos traz uma reflexão. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia passava em revista o que havia feito, se não havia deixado de cumprir nenhum dever, e se ninguém teria nada a se queixar de mim. Foi assim que passei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Vejamos o que traz de reflexão Santo Agostinho. Passar em revista, olhar para dentro de mim. Não deixei de cumprir nenhum dever? Alguém tem alguma coisa a se queixar de mim? Então essa autoanálise é que vai me permitir mudar os meus padrões, mudar as minhas atitudes, mudar o meu pensamento, mudar a minha palavra. E a pergunta dessa noite é: em qual degrau nós estamos hoje? Trouxe uma frasezinha linda do livro Tempo e Nós, através de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel. Recolhas-te por dentro de ti e procures apoio pela humildade. Com ela encontrarás o segredo para que todas as portas se abram alegres diante de ti. Vamos agora encerrar, é a nossa prece final, com uma oração de Meimei, através de Francisco Cândido Xavier, confia sempre. Não percas a tua fé